O pastor caminha à frente de suas ovelhas. Elas o seguem porque conhecem a sua voz. Escutamos hoje o Evangelho de João, capítulo 10. Mas importa voltar ao capítulo 9 para recordarmos os acontecimentos que precederam este momento narrado no Evangelho de hoje. No capítulo anterior, Jesus havia curado o cego de nascença, e os fariseus e mestres da lei pediam esclarecimento a esse cego, e expulsaram ele do templo. Esses fatos aconteceram, portanto, no capítulo 9. No Evangelho de hoje, vemos Jesus dialogando, falando com os fariseus e com os mestres da lei, justamente depois da cura do cego. E os fariseus, eles se consideravam os pastores de Israel, mas eles, como que agiam como pastores? Não acolheram o cego, expulsaram da sinagoga, e aí Jesus então diz: eu sou o bom pastor. Cabe ao pastor cuidar das ovelhas, levá-las às pastagens, dar água, proteger dos lobos. Cada uma delas são conhecidas individualmente pelo seu pastor. Assim Jesus se apresenta utilizando essa imagem. Por quê? Porque nos conhece de forma íntima e profunda, e porque cuida de todos nós que somos suas ovelhas. Tendo feito essa introdução, me proponho a trazer para partilhar com vocês algumas ideias da mensagem do Papa Leão para o dia de hoje, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E ele organizou a sua mensagem em 4 blocos. Primeiro tema: a via da beleza, o conhecimento recíproco, a confiança e o amadurecimento. Começa a sua reflexão dizendo que seguir o pastor nos levará a perceber a beleza da vida. Quantas e quantas pessoas não conseguem ter a percepção da vida como uma realidade bela, ofertada por Deus a todos nós. Vamos avançar nesse entendimento no segmento do pastor. Mas para isso é preciso contemplação e interioridade. As coisas de Deus nós não assimilamos no barulho, na agitação, mas na quietude e no recolhimento. Só quem se detém, escuta, reza e acolhe o olhar do pastor é capaz de dizer: acredito nele, com ele a vida pode realmente ser bela, quero percorrer esse caminho. Portanto, a beleza da vida se dá no segmento do pastor, que nos apresentará a vida desta forma. Mas isso requer essa atitude de recolhimento. E o mais extraordinário, diz o Papa, é que ao nos tornarmos discípulos, nos tornamos também belos. A beleza da vida, a beleza do pastor começa a transfigurar-nos. Segundo ponto, a necessidade de um conhecimento recíproco. Falamos que Deus nos conhece, é o nosso Senhor, é o nosso Criador, mas importa também que nós possamos conhecer a Deus. Toda vocação, ela tem a sua base, o seu alicerce na consciência e na experiência do amor de Deus. Tudo parte do amor. Ele conhece-nos profundamente e para cada um de nós pensou um caminho único de santidade e de serviço.
Ele, então, pensando nossa vida e nos conhecendo, Ele espera que vá suscitando em nosso interior o desejo de buscá-lo, de conhecê-lo. Conhecer Deus através, diz o Papa, da oração, da escuta da palavra, dos sacramentos, da vida da igreja e da doação aos irmãos e irmãs. Nada diferente do que insistentemente proponho a vocês. Um caminho de proximidade pautado na vida espiritual que tem como elementos centrais, então, repito, a oração, a escuta da palavra, a vivência dos sacramentos, a vida da igreja e a vida doada e ofertada aos irmãos. Devemos, diz o Papa, criar espaços de silêncio interior para intuir o que o Senhor deseja para a nossa vida e felicidade. De modo que fica claro que nossa vocação e o projeto que Deus tem para nós não é uma coisa dada, que assimilamos de forma imediata. É preciso uma atitude de recolhimento interior para termos condições de escuta, de percepção, de discernimento desse querer de Deus que vai tornar nossa vida bela. E ele propõe um pensamento de Santo Agostinho. Claro, não podia ser diferente. Esse pensamento tem tudo a ver com a experiência feita pelo próprio santo. Diz o santo: não saias de ti mesmo, volta para dentro de si. A verdade habita no interior do homem. Estamos no momento em que direcionamos nosso olhar para fora de nós. Um momento em que importa muito a aparência e não a coisa em si. Mas o santo, ele nos chama a atenção para a necessidade desse olhar para dentro. E não é só um olhar para dentro, é um voltar-se para dentro, para que nesse retorno para dentro de si mesmo, possamos nos encontrarmos, e possamos encontrar o próprio Deus, que habita o nosso interior. A experiência de Santo Agostinho é uma procura externa, e ele diz: procuravas fora e estavas dentro. Então, agora diz: volta-te para dentro de ti mesmo. E dentro de ti mesmo encontrarás encontrarás a verdade que habita o teu interior. Essa verdade que é o próprio Deus. Partimos para o terceiro ponto. Falamos da beleza da vida que é percebida no segmento do pastor. Falamos que é preciso então conhecer esse pastor que precisamos seguir. E o terceiro ponto é a confiança. Do conhecimento nasce a confiança. Vejam se não é assim também nas nossas relações interpessoais. Às vezes conhecemos uma pessoa, não simpatizamos muito, mas conforme fomos dando espaço, essa relação foi se aprofundando, laços de afeto foram sendo nutridos e a confiança foi sendo gerada. Assim também é com Deus. Deus não pode ser uma realidade distante, longe, fria, mas precisamos trilhar um caminho de conhecimento desse Deus que é um Deus de amor, para que esse caminho de conhecimento nos leve à confiança. Como vamos seguir um Deus desconhecido? Um Deus tão exigente, com palavras tão duras? Como vamos segui-lo, se não trilharmos um caminho de conhecimento que faz fortalecer laços de confiança? A confiança é, sem dúvida alguma, uma expressão da fé. E a confiança é essencial, tanto para acolher a vocação, como para perseverar na vocação. Um momento é o discernimento para o querer de Deus. E precisamos
dessa relação próxima de confiança para fazermos um caminho de discernimento. Então, se abrir ao querer de Deus, já precisa desse caminho de confiança. Mas depois que você entende o querer de Deus e você acolhe o querer de Deus, você continua precisando de confiança para poder perseverar nesse caminho. E isso serve para todos. Serve para os sacerdotes, os consagrados, serve também para os casais unidos pelo vínculo do sacramento do matrimônio. A vida, efetivamente, revela-se como um contínuo confiar e abandonar-se ao Senhor, mesmo quando os planos dele perturbam os nossos planos humanos. O caminho de fé é esse caminho, um caminho de confiança e de abandono. Crescer na fé é crescer na confiança e na capacidade de abandonar-se em Deus, na capacidade de permitir que Ele mude os nossos planos, que Ele reoriente o nosso caminho. E aí chegamos no último ponto de reflexão, o amadurecimento, a beleza da vida, o caminho de conhecimento que faz suscitar confiança e desenvolver-nos no amadurecimento. A vocação é um processo dinâmico de amadurecimento, favorecido pela intimidade com o Senhor. Estar com Jesus, deixar o Espírito Santo agir nos corações e nas situações da vida e reler tudo à luz do dom recebido. Tudo isso é crescer na vocação. Veja, não basta só um sim. Não basta o sim quando eu me prostrei no presbitério e fui ordenado. Não basta o sim para o consagrado apenas no dia da sua consagração. Não basta o sim para o casal casado na igreja no dia que recebeu o sacramento do matrimônio. Aquele sim não te dá a garantia de uma felicidade permanente e duradoura, porque o sim precisa ser atualizado, renovado diariamente, nesse caminho que vai nos levar ao amadurecimento de nossa vocação. Um casal casa e no auge da sua vibração de amor, mas o tempo vai desgastando esse amor na relação de tantos casais. E você e eu somos capazes de olhar para muitos casais que foram capazes de manter o vínculo, mas olhamos e vemos, já não tem amor. Quantos casais olhamos, 10, 15, 20, 30, 40 anos de vida matrimonial, e o vínculo permaneceu, mas olhamos e parece que não permaneceu o amor. O amor parece que não foi capaz de ser renovado, de ser atualizado, de ser desenvolvido, de ser amadurecido. Porque não importa só um único sim, importa um sim contínuo que vai favorecer o amadurecimento. E o Papa continua: a vocação, portanto, não é uma posse imediata, de uma vez por todas. É antes um caminho que se desenvolve, em que o dom recebido, além de ser guardado, deve alimentar-se na relação cotidiana com Deus, para poder crescer e dar frutos. Recebemos um dom da vocação, do chamado à vida consagrada, sacerdotal e matrimonial, mas não basta apenas receber o dom, não basta apenas guardar o dom, é preciso desenvolvê-lo. E fazemos isso na relação com Deus. O padre, o consagrado e o casal também, na sua relação com Deus, vai potencializar a sua união.
E você que é casado, como está o dom que você recebeu de Deus? O dom do teu chamado, o dom da tua vocação, como que está? As pessoas olham para você como homem casado, como mulher casada, e percebe o teu amor pela tua esposa ou pelo teu esposo? Percebe a tua alegria com a família construída? Ou isso não fica evidente? Vocês querem olhar para os sacerdotes e querem ver homens de Deus, mas nós, sacerdotes, queremos olhar para vocês e ver também famílias de Deus. Homens e mulheres que não só guardam o dom recebido, mas que fazem ele crescer, fazem ele se desenvolver, fazem ele amadurecer. Porque Deus quer isso. Toda a nossa vida precisa estar diante de um Deus que nos ama, permitindo-nos compreender que nada é fruto do caos, do acaso, sem sentido, mas pelo contrário, tudo pode ser inserido em um caminho de resposta, que tem um projeto maravilhoso de Deus para nós. Concluo dizendo, todos nós discípulos somos vocacionados ao matrimônio, à vida consagrada, sacerdotal. Mas é preciso fazer crescer o dom que Deus nos deu. Fazer crescer na convicção de que a vida oferecida por Jesus a nós é o melhor possível. A vida da graça, a vida da comunhão com Deus, a vida da perspectiva da eternidade feliz, esse é o melhor caminho. É preciso ter essa convicção e crescer nessa convicção. É preciso crescer no conhecimento de Deus como nosso pastor, como aquele que orienta os nossos passos, que orienta a nossa vida, e que quando percebemos que o nosso desejo humano está na contramão do querer de Deus, tenhamos a confiança e a coragem de poder permitir que Ele oriente nossos passos. Crescer nessa confiança que nos dá a capacidade da entrega da vida. Crescer no amadurecimento da vida entendida como oferta, como oblação, como entrega pelos outros. A reflexão que o Papa propõe para nós é para formar vocacionados. Nossos adolescentes, jovens, entenderem a vida como um chamado de Deus. O Papa fala certamente para vocês, adolescentes e jovens, que estão no caminho ainda de discernir a vontade dEle. Por quê? Porque a igreja, ela floresce quando nossas crianças, adolescentes e jovens se entendem vocacionados de Deus, chamados por Deus. Mas a reflexão dele também é para você e para mim que já estamos no caminho, para você e para mim que já encontramos nossa vocação, para você e para mim também que precisamos trilhar um caminho de confiança, de amadurecimento, de desenvolvimento, para que possamos dar muitos frutos. A reflexão do Papa é ainda para formar formadores de vocacionados. Padre, consagrados, catequistas, e você, pais, pai, mãe. Você precisa formar os filhos que Deus te der, não para si mesmo, não para o seu querer humano, não para aquilo que você acha que vai ser mais rentável profissionalmente, mas formar os filhos que Deus te deu para a vontade do próprio Deus. A palavra do Papa tem o intuito de orientar você, pai e mãe, na formação dos seus filhos. Não queira impor aos seus filhos a tua vontade pessoal. Não ignore que há um querer de Deus sobre cada vida, que há um plano de Deus para cada vida gerada e criada.
Não corra o risco de rivalizar com Deus. Deus nos fala por meio dessa palavra. Deus nos fala por meio da mensagem do Papa. Escutemos com atenção. Permitamos ser formados por este que é o nosso maior pastor na terra, que é o nosso Papa Leão. Formados por ele, seguiremos de perto Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Com ouvidos atentos, coração acolhedores, sejamos formados e modelados por essa palavra, assim seja.